O tema de hoje trata de simpatias e antipatias. Dentro da doutrina espírita são 6 ou 7 perguntas. E a primeira coisa que a gente deve refletir, que isso é comum a todos nós. Eu acredito que todas as pessoas, sem exceção, já passaram por essa experiência de, vivendo numa vida de sociedade, você encontra alguém no seu dia a dia, no trabalho, no esporte, no lazer, andando pelo mundo. E, normalmente, a maioria das pessoas você pode não sentir nenhuma coisa diferente, mas todos nós temos essa experiência de cruzarmos um caminho com pessoas que, de um modo ou de outro, são pessoas que nos trazem uma energia muito boa, permite que eu sinta uma grande simpatia para aquela pessoa, para aquele homem, para aquela mulher. E, do lado contrário, também isso acontece. Você não sabe por quê, mas você sabe aquela história de... É uma coisa bem popular, né? Meu santo não bate com aquela pessoa. Ou você não sabe por quê, mas você não se sente bem ao lado daquela pessoa. Há um sentimento que é meio instintivo, é bastante subjetivo, não tem explicação, assim de um modo geral, mas quando a gente vai ler e estudar a doutrina espírita, a gente consegue entender que, normalmente, há uma explicação para isso. A gente vai estudar que pode ser uma vivência conjunta do passado, com lados positivos e lados negativos. Pode ser uma recordação, pode ser situações na qual você traz dentro de você mesmo. Normalmente, você não reconhece alguém e diz, aquilo é fulana ou fulano, foi meu pai, meu irmão, meu amigo, minha esposa, foi um grande inimigo, me matou, etc. Isso não é normal, né? Talvez os grandes médios conseguem ter acesso a esse tipo de informação, porque é uma informação que ele vai guardar para ele mesmo e não vai soltar isso como uma fofoca do mundo espiritual que chegou até a ele. Se a pessoa tem esse certo conhecimento, ele tem acesso a isso, que não fará mau uso. Vai ser apenas uma informação relevante para a vida dele prática. Mas, com certeza, essa experiência todos nós já passamos ao longo da existência. Não tem uma pessoa aqui que não já passou por alguém que ele sentiu aquela simpatia gratuita ou antipatia gratuita sem explicação. Eu não falo aqui de gente que você conhece pela televisão e vê ao vivo. Aí você já formou alguma imagem pré-moldada dessa pessoa, mas gente que a gente conhece no dia a dia. Isso é muito normal. E a doutrina espírita começa a explicar, através de perguntas, o que é que liga um ser a outro. Qual é a razão pela qual os seres se conectam dentro da sociedade? Por que razão sentimos simpatia por uma pessoa e por outra sentimos antipatia? Porque nós sentimos atraídos a certas pessoas que mal acabamos de conhecer. Tem gente que você conhece e você imediatamente confia. Confia no sentido de essa pessoa é uma pessoa na qual eu tenho uma intuição, eu tenho uma certeza, eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim, que eu posso abrir meu coração, eu posso seguir pela vida tratando de assuntos que permitam abrir a minha vida para aquela pessoa. De um modo geral, isso acontece. E aí, uma das primeiras coisas que a gente tem que definir um pouco assim, até para a gente entender que não faz parte do assunto, é o conceito de aura. Todo mundo já estudou, já deve ter visto aquelas fotografias que chamam método Kirlian, que você consegue, botando uma mão, botando alguma coisa dentro, é uma técnica, você consegue ver a radiação que está emanando do seu corpo. Através das cores daquela fotografia, você consegue saber, alguém que entenda disso, naturalmente, se aquela pessoa está equilibrada ou desequilibrada, né, através do tipo de emanação magnética que ela estaria emanando. A definição para o mundo espiritual, não tem no livro dos Espíritos, se não me engano, mas se refere a uma energia. A aura é uma energia sutil que circula do corpo humano e de outros seres vivos. É composta de diferentes camadas que refletem o estado físico, emocional e espiritual da pessoa.
Então, através dessa energia que nos cobre todo o corpo, você está em interação espírito, matéria, corpo, mente. Um exercício até fácil para você entender através do passo, por exemplo, quando a gente aproxima as duas mãos, ou quando a gente faz isso nas duas mãos, a gente sente que tem alguma coisa aproximando ou nos aproximando. É um pouco que está sendo dito em relação a esse tipo de energia que permite que a gente dê um passo, que através da oração a gente consiga liberar de mim, passista, para alguém que está tomando um passo, através do uso da interferência do mundo espiritual, no ajuda ao próximo, numa boa emanação àquela pessoa que está ali tomando passo. Então, existem 2 livros de André Luiz muito interessantes, da coleção toda dele, que trata um pouco mais desse assunto. Um é Evolução em 2 Mundos e a outra é Ação e Reação. No livro Evolução em 2 Mundos, ele faz uma observação sobre esse assunto e diz o seguinte: a fotosfera psíquica atende a uma cromática variada, ou seja, são cores diferentes, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos, desejos e escolhas, enobrecedores ou deprimentes. É o espelho que mostra toda a nossa situação espiritual. Segundo André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, nossa aura ela tem várias cores, dependendo do meu estado mental, o que domina a minha vida. Se o que domina a minha mente são pensamentos enobrecedores, ações enobrecedoras, a minha aura está sendo emitida, vamos dizer assim, brilhando ou sendo visível ao mundo espiritual superior de uma forma diferente daquele cidadão que tem uma certa idolatria pelo sexo, pelo jogo, pelos vícios, de um modo geral. Vamos dizer assim, é como se a gente maculasse a nossa corpo perispiritual e, a partir daí, isso refletisse na cor pela qual, se alguém estiver nos observando, vai saber aquela cor daquela envoltório magnético que todos nós somos, vamos dizer assim, temos ele, carregamos ele no nosso dia a dia. No livro Ação e Reação, ele complementa dizendo o seguinte: todos os seres vivos se revestem de uma aura, um halo energético, peculiar a cada indivíduo. Ou seja, é peculiar no que cada um é diferente da outra. É peculiar porque, dependendo da evolução moral e espiritual, aquilo diferencia em termos de tamanho, em termos de cor, em termos de emanação. Então, quando você chega perto de uma pessoa que tem uma evolução espiritual, você apenas se aproxima dele, você sente aquela coisa boa, aquela coisa agradável a você. Eu nunca me lembro um amigo que fez uma visita a Chico Xavier, sei lá, anos atrás, eu não era nem espírita ainda. Ele foi em Uberaba, ele disse: Fernando, quando eu me aproximei a 10 metros de Chico Xavier, eu comecei a me emocionar, eu comecei a chorar. O que é que a gente explica disso? Chico era um ser tão evoluído que, com certeza, a aura dele, a expansão do pé espiritual dele, assim, ela tinha uma certa tamanho, e isso fazia com que as pessoas que se aproximassem dele sentissem isso de longe. Se você tem uma sensibilidade maior ou menor, você sente. Você pode, de repente, chegar lá e não sentir nada. Mas o normal é que você sentisse. Aí vamos olhar o inverso. Se você chega dentro de uma prisão, vai conhecer criminosos assim que passaram a vida matando tudo, como é um ambiente espiritual ali, a gente sente isso, né? Quem já foi, quem já visitou. Se você vai numa igreja, ou no centro espírita, ou no lugar onde as pessoas normalmente oram, o ambiente, aparentemente, ele é mais agradável para você ficar. Naturalmente, nos locais onde esse equilíbrio não existe, através de qualquer tipo de desvio ou prática viciosa, a pessoa se sente mal. A não ser que você esteja tão se sentindo bem por causa da sua involução moral, você entra ali para você é um paraíso. Acontece também. É questão de sintonia. Você está se sentindo bem num ambiente desequilibrado, é porque com certeza você está desequilibrado também. E nem sabe. Então, resumindo, quais são as causas
dessas simpatias e antipatias, antes que a gente entre nas perguntas e nas respostas. Ela pode ter diferentes causas. Aí cita quais? Experiências passadas e vidas anteriores. A pessoa já conhecia, já viveu, já teve um momento importante em outra encarnação. Sintonia de pensamentos e vibrações. Os dois que se conhecem, homens ou mulheres, sintonizam, têm preferências, têm gostos, têm maneira de ver o mundo parecida. Naturalmente, isso é convergente. Influência de espíritos encarnados, vamos dizer assim, aquela fofoca do além, né? Um obsessor, você está conhecendo agora, o obsessor chega no seu ouvido e começa a falar bem ou mal daquela pessoa. Se você, ou mal, né? O obsessor seria mal, com certeza. Você termina sendo levado a se sentir influenciado por causa daquilo. Nossas ações e pensamentos, elas geram energias o tempo todo. Nossa mente é um verdadeiro dínamo, um gerador de energia. O tempo todo a gente está gerando energia e as pessoas que absorvem essa energia vão captar bem ou mal dependendo do tipo de energia que você está emanando. Você está andando pela rua, você pode estar gerando energia, pode estar atraindo bons espíritos, pode estar atraindo maus espíritos. Se essas ações, pensamentos, essas energias geradas vai atrair espírito, com certeza, com afinidades semelhantes. Então, se você está equilibrado, você vai atrair espíritos equilibrados para lhe ajudar, para auxiliar. Se você está desequilibrado, vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, você recebe energias tanto positivas quanto negativas. Assim, se a gente tem pensamentos e atitudes negativas, nós vamos ser atraídos ou atrair espíritos com uma frequência similar ao que eu estou pensando. Vai ser ruim e isso pode até gerar antipatias. O oposto, vamos dizer assim, é exatamente se você pensa bem, pensa no bem, atitudes são positivas, você está tentando viver em harmonia e concorda com outras pessoas, os espíritos mais elevados, pela vibração positiva que você emana, vai querer lhe auxiliar para manter esse equilíbrio, porque esse equilíbrio permite que você consiga ajudar outras pessoas. Isso gera simpatias e afinidade para os outros. Mas a doutrina ela dá um alerta em relação ao livre-arbítrio. Eu sou responsável. Então, o meu livre-arbítrio permite que eu decida quem serão os meus acompanhantes do mundo espiritual e do mundo dos encarnados. Na hora que eu tento, por decisão própria, evoluir, crescer, seguir em direção à luz, naturalmente o mundo espiritual vai me ajudar, posso nem resolver todos os meus problemas, mas os problemas passam a ser vistos de uma maneira completamente diferente. Eu tinha o mesmo problema de uma semana atrás, ou de um ano atrás, ou de 2 anos atrás. Mas na hora que eu fiz aquela transformação moral, comecei a ver a vida de uma maneira diferente, eu vejo que aquele problema, de repente, é um impulso, uma mola que permita que eu supere e siga em frente. Eu não fico congelado com aquela ideia fixa o tempo todo, querendo me lastimar, porque aquele problema não é resolvido. Mesmo que tenhamos influências externas, cabe a cada um de nós escolher como agir e pensar, e assim moldar nossas próprias vibrações e energia. Vai depender de mim, não vai depender de ninguém. A pergunta primeira, a gente entra a pergunta 386, vai da 386 à pergunta 391. Pergunta 386. 2 seres que se conhecem e se amam, podem se encontrar em outra existência corporal e se reconhecer? A gente já estudou um pouco a doutrina, né? O mundo espiritual dá uma resposta que eu até entendo. Ele diz, reconhecer-se não, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Como eu disse, a palavra reconhecer, eu acho que seria ao pé da letra. E o mundo espiritual respondeu que ao pé da letra, não. Como eu disse, eu não vou encontrar um amigo, uma pessoa que eu vou terminar casando, ou... A família a gente reconhece, né? Não tem sentido. Mas quando eu reencontro com alguém, eu não sei exatamente quem é aquela pessoa, mas eu vou, através
emanação vibracional dela para mim, de mim para ela, eu vou conseguir saber se aquilo é uma coisa agradável ou não, e aí as amizades surgem. Naturalmente, todo mundo tem exemplo de pessoas que você conheceu e é seu amigo há 30 anos, há 40 anos. Pessoas que se reuniram há algum tempo para fazer alguma coisa conjunta, um esporte e tal. Isso é muito normal. E a pessoa segue pela frente. Então, quando ele diz reconhecer-se, não, mas pode sentir-se atraídos um pelo outro. Ou seja, existe essa força gravitacional. Porque, veja, gente, é uma coisa interessante que a gente reflete. Na física, o semelhante, ele não atrai o semelhante. Positivo como positivo e o negativo como negativo, eles se afastam na física. No dia a dia da nossa vida, as regras do mundo espiritual, as leis do mundo espiritual, os semelhantes se atraem. Os diferentes, normalmente, se afastam. É ao contrário. Quantas pessoas que a gente passa pela vida, rapaz, você não quer mais conviver, você já desistiu, você pode até achar que a culpa não é sua, mesmo que a culpa seja sua, mas a pessoa não tem compreensão. Então, de um modo geral, quando não existe sintonia, você pode ser colega de trabalho, pode ser conhecido, pode trabalhar até dentro do centro espírita, mas você não vai virar amigo. Não vai ser aquela pessoa que você vai abrir seu coração, contar com aquele outro para discutir um problema, a solução do seu problema, etc. Quando existe essa semelhança contrária da física, isso é o mais natural. É o que ele chama de sintonia espiritual. Se existe essa sintonia, é muito mais fácil que dois espíritos dialoguem, dois espíritos consigam conviver de modo mais próximo, coração mais aberto, em harmonia. Isso tudo só existe quando existe confiança. Numa relação entre duas pessoas, quando não existe confiança, você fica o tempo todo como? Com o pé atrás. Quando você está com o pé atrás com alguém, você nunca vai ser amigo daquela pessoa. Você vai passar 20, 30 anos trabalhando com aquela pessoa, mas você está sempre cismado. Isso acontece muito no ambiente de trabalho. Frequentemente, as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não têm outra causa. Ou seja, eles dizem que eles podem ser atraídos um pelo outro e ele complementa dizendo isso. As ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não têm outra causa. Aquela causa que é a existência, o conhecimento, a relação de um passado distante, que a gente não tem nenhum detalhe disso, porque não se lembra. Isso é uma das coisas que mais os que não são espíritas nos questionam, é porque a gente não lembra do passado. Sem nenhuma dúvida, isso é um dos maiores presentes que o mundo espiritual nos dá, porque se a gente lembrasse do nosso passado dentro da nossa família, imagina no ambiente de trabalho, que você tem menos harmonia, menos afinidade, você convive com todo tipo de pessoa. Imagina você saber o que aconteceu na sua vida, quem matou quem traiu quem roubou quem. Gente, família já é um negócio complicado, né? E família grande é mais complicado ainda. Imagine família com todo mundo sabendo o que o outro fez. Porque quando desencarna no mundo espiritual, se todo mundo tiver a mesma evolução, todo mundo vai saber. As máscaras caem. Mas aqui a gente veste máscara o tempo todo, né? O palestrante aqui no Centro Espírita, né? Todo mundo faz. Todo mundo normalmente não é 100% aquilo que ele transparece para os outros. Porque todo mundo tem seus pensamentos secretos, né? Suas vontades, desejos inconfessados, etc. Mas, de um modo geral, essas pessoas, quando se conhecem e a afinidade ela é muito clara, elas se procuram e se reencontram e, muitas vezes, se casam ou trabalham juntos a vida toda e são amigos. Eu tenho amigos hoje de 51 anos de idade. Amizades que eu comecei jogando basquete aos 12 anos. E são amigos mesmo até hoje, a gente conviver, brincar. Todo mundo tem essas experiências. Porque são experiências que marcam as pessoas. E quando existe confiança, essas pessoas têm um modo de pensar mais ou menos parecido, mesmo que cada um seja na sua profissão, casado, etc. Casado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Mas essa sintonia que existiu na adolescência, no esporte, que é uma das coisas mais salutares que tem para formar um cidadão, isso atrai muito.
Eu tenho um grande amigo que ele diz o seguinte, que quando ele vai fazer um recrutamento, se entre duas pessoas, um dos dois foi atleta, ele contrata o atleta. Porque na prática do esporte, você aprende a ganhar, mas aprende a perder. Você aprende a autodesenvolver, você aprende a ter perseverança, você tem que treinar muito, etc. Tudo isso são características que permitem que você, na vida profissional, você se dê melhor do que alguém que não passou por esses desafios. Complementando, dois seres se aproximam do outro por consequências casuais em aparência, mas que são, de fato, a atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Se nós tivermos a oportunidade de ler a coleção André Luiz, que é quase obrigatória, com exceção de Evolução em Dois Mundos, que realmente é um livro muito complicado, até hoje é muito complicado, quando se faz o processo de preparação para a volta, que é um processo longo, complicado, etc., como se vai juntando pai com mãe, filho, espírito, nasce a futura esposa, ou nasce o futuro marido, tal, depois o outro filho vem. Gente, parece brincadeira. Assim, é o destino sendo jogado assim, e a gente quase que talvez sendo teleguiado pelas intuições, e quando chega na adolescência, numa situação tal, de repente você conhece aquela pessoa que era para conhecer mesmo, aí você termina namorando, noivando, casando, tendo filhos, e aquilo termina acontecendo. É lógico que hoje, infelizmente, os desvios são muito, vamos dizer assim, comuns, né? Muito comuns. É uma frase que eu digo, que eu aprendi e não esqueço. Ninguém pode ser feliz à custa da infelicidade do outro. Não existe acordo. Você pode achar que vai ser feliz, mas você não vai ser feliz. Você vai estar sempre se questionando, rapaz, não importa o que aconteceu, mas esse é um ensinamento que a gente tem que levar pela vida. Então, gente, no momento que o acaso nos junta como amigos, com pessoas para formar uma família no futuro, o mundo espiritual deve ficar muito feliz, porque deve dar um trabalho danado, né, Nelson? Né? Porque é muita gente, são 7 bilhões de pessoas. Todo mundo mais ou menos assim com um planejamento espiritual. Se a pessoa morreu e soube que morreu, normalmente ele tem condições de participar da sua programação de reencarnação. Muitas vezes ele não pode dar nem pitaco, porque não tem evolução espiritual para isso. Mas ele participa, sabe o que vai acontecer. É lógico que tem gente que morre e não sabe nem que morreu e reencarna automático. Simplesmente ele nem soube o que aconteceu. Foi um sonho, uma coisa complicada que passou na vida dele. Quando ele vê, ele nasceu aqui de novo. Mas normalmente você consegue participar dessa programação e não é fácil você cumpri-la. Mas existem leis, essas leis que ele fala aqui nessa resposta, essas atrações que faz que você, no meio da multidão, encontre alguém que vai ser importante na sua vida, na sua missão, a casa onde você vai trabalhar, de repente, o centro espírita, tudo são coisas que a gente nunca sabe como isso acontece. Não é uma ciência exata, mas existe o dedo do mundo espiritual nos auxiliando. Ele complementa a 386 com a pergunta A, dizendo, não seria mais agradável reconhecer-se? Ou seja, oi, tudo bom, fulano? Sou o teu futuro marido, né? Eu estou com a intuição aqui. Tá? É mesmo, está certo, vamos nos acertar. Seria mais fácil, né? Mas não é assim. Porque, como diz uma frase que eu sempre ouvi de uma pessoa conhecida, não há glória sem sacrifício. Você tem que merecer o galardão de cumprir o projeto de reencarnação fazendo por você mesmo. Não existe orientação do mundo espiritual. As minhas orientações eram, nunca, que fiz aqui algumas, nunca dizer, eu vou para o lugar, aconteceu isso, aconteceu. Não, normalmente pergunta ao mundo espiritual e ele explica de modo genérico, sem nunca entrar no X da questão. Tipo, rapaz, isso é isso, por causa disso, por causa daquilo. É muito difícil. A não ser aquelas cartas de Chico Xavier para filhos que partiram antes dos pais, que normalmente ele explica mais ou menos, mas não é o normal. Então, o que é que o mundo espiritual responde em relação a se não ser mais agradável se reconhecer? Ele diz, nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais.
eu já falei sobre esse assunto. Realmente não seria fácil conviver numa família onde todo mundo soubesse do passado do outro. Depois de mortos, reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. Então, quando eu desencarno, eu encontro uma pessoa que nessa encarnação última eu nem conheci. Mas, normalmente, se eu tiver evolução para isso, eu vou reconhecer como um pai do passado, um amigo, uma esposa de 300, 400 anos atrás. Alguém que foi caro a mim, alguém que foi importante ou é na minha existência do passado. Pergunta 387. A simpatia vem sempre de um conhecimento anterior? Ou seja, quando eu olho alguém, sinto aquela simpatia, é porque eu já conheci? Com certeza não, né, gente? E o mundo espiritual diz isso. Porque você pode ver uma pessoa pela primeira vez que nunca viu ao longo das suas existências, mas ele pensa parecido com você. Ele tem maneira de ver o mundo, ele tem sonhos parecidos com o seu. Naturalmente, você consegue se afinar com aquela pessoa de um modo natural. Depois o tempo vai passando, você vai aproximando-se cada vez mais daquela pessoa, conhecendo cada vez mais, mas essa maneira de ver o mundo parecida facilita essa simpatia. Esses dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que necessariamente se tenham conhecido em encarnações passadas. Então, se você vai para um clube de leitura, você vai para um lugar onde vai discutir filosofia, você vai praticar algum esporte, você vai andar de bicicleta, você vai andar de cavalo, você vai fazer uma faculdade de qualquer curso que seja, natural que você conheça ali pessoas que você nunca viu, mas, de um modo geral, essas pessoas, muitos vão ter sintonia com você, muitos vão ter maneira de ver o mundo parecida com a sua. É natural que essas pessoas solidifiquem os laços de amizade, porque têm pensamentos, sonhos parecidos um com o outro. É o que ele diz na pergunta e resposta 387. Um encontro que ocorre algumas vezes e que se atribui ao acaso não será um efeito de uma certa relação de simpatia? Pergunta 388. Porque Kardec ele tem um método, né? O método de Kardec é o seguinte, eu brinco assim, cocada de coco de coqueiro. Ele faz uma pergunta, aí o espírito responde, aí ele complementa. Aí vai complementando. Ele vai tentando fechar todas as saídas para não deixar ponto sem nó. Para não deixar um entendimento que não seja um entendimento para dar ideias diferentes da mesma resposta. Então, por isso que ele vai o tempo todo. Então, ele insiste. Os encontros que ocorrem algumas vezes, que se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia. Veja, se você no passado conhecia a pessoa, naturalmente você pode reencontrar com ele através de simpatia. Como eu disse, você encontra gente pela primeira vez na vida, em outras existências, e gosta, e pode encontrar também pessoas que você reviu pela primeira vez agora, mas você é conhecido do passado. Se essa simpatia existia, natural que isso aconteça. Mas o que é que ele responde? Ele não responde dizendo sim nem não, ele diz, há entre os seres pensantes laços que ainda não conheceis. Ele está afirmando que entre todos nós existem laços que a gente não conheceu ainda. Ele fala um pouco de magnetismo, que na época de Kardec estava muito em voga, o estudo do magnetismo. O magnetismo é que dirige essa ciência que compreendereis melhor mais tarde. Vai estudando pouco a pouco e a gente... Quanta coisa já aconteceu no avanço da ciência desde 1857. 1857, publicação do Livro dos Espíritos. Gente, já faz 200 anos, né? Só faltam 34 anos. Que avanço aconteceu na ciência? Né? Se hoje Allan Kardec pudesse voltar e fazer um Livro dos Espíritos, volume 2, ele teria 1019 perguntas completamente diferentes, coisas muito mais diversas, porque a ciência avançou demais. Então, tem muita coisa que a gente ainda não teve conhecimento. Na física quântica, por exemplo, nem existia, em 1857. Né? Ainda estava na física clássica, não tinha ainda a teoria da relatividade. Então, veja, o caminho é muito longo. A gente, pouco a pouco, vai evoluindo. Quando estiver do lado de lá, a gente vai conseguir ter um acesso maior à informação. Mas,
requer muito estudo, requer muita experiência, requer muito tempo, dedicação ao conhecimento das leis da natureza, para que a gente possa ter resposta para tudo. Eu só consigo imaginar como Jesus, há 2000 anos atrás, um espírito extremamente evoluído, o maior espírito que encarnou desse planeta, e Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, estava participando da formação do sistema solar, e a Terra era um dos planetas, e ele já era um espírito que fazia parte de uma pleide de espíritos puros que dirige os destinos do universo. Só se reuniu, segundo está no livro A Caminho da Luz, né? Só se reuniu 2 vezes, na formação, perto da Terra, na formação do sistema solar e na preparação da volta de Jesus ao planeta Terra, sabendo o sacrifício para ele de conseguir passar 33 anos aqui e cumprir a sua missão numa atmosfera tão densa. Pergunta 389. De onde vem a repulsa instintiva que se tem por certas pessoas à primeira vista? A gente já falou bastante sobre isso. Isso é fato. Todo mundo já passou por essa experiência. Por que você olha a primeira vez, você já sente aquele choque vibracional? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falares. Ele não precisa se conhecer. Quando ele diz se adivinham, é porque um já olha para o outro e a onda mental, a aura, vamos dizer assim, o que ele emana, entra em contato com a aura do outro, com a emanação mental do outro, e essas duas coisas, quando se encontram, é como água e óleo. Água e óleo não se misturam. Não existe nenhuma sintonia com água e óleo no estado natural, né? Então, gente, isso é uma lei da natureza. Pergunta 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Ou seja, o fato de eu não gostar de alguém ou não sentir uma simpatia por aquela pessoa, aquilo é uma coisa que a pessoa é má ou eu sou mau? Os espíritos respondem a Kardec que 2 espíritos não são necessariamente maus por não serem simpáticos um para o outro. Necessariamente não. A antipatia pode ser originada da diferença no modo de pensar. Então, bastam 2 pessoas que têm a mesma evolução moral, mas se um pensa de uma maneira e o outro pensa de outra, e eles começam a se conversar, eles já não vão se entender. Visão de mundos diferentes. Opiniões sobre as coisas diferentes. Isso já permite que não haja sintonia entre os dois. Pode gerar uma antipatia entre os dois. Mas à medida que se elevam, as divergências se apagam e a antipatia desaparece. Como tudo na vida, gente, é de onde eu estou olhando o problema. Se eu estou olhando o problema daqui, ele está a 10 metros de mim, ele pode ser uma bola desse tamanho, um problema enorme. Se eu subo numa montanha e vou olhando para esse problema, subindo de costa da montanha, olhando para o problema, esse problema vai diminuindo. Quando eu estou lá em cima da montanha, aquele problema está bem pequenininho, uma bola de gude. Ficou mais fácil eu resolver aquele problema. É dessa maneira que as pessoas normalmente se congelam nas dificuldades, porque primeiro falta muito a fé, a confiança que uma solução virá, um auxílio do mundo espiritual. E na hora que você vira aquilo ali, uma ideia fixa, você não consegue resolver mesmo. Você não consegue ter tranquilidade para ver que, às vezes, está lá na esquina. Você virou a rua, a solução chegou na sua vida. Muitos já passaram por essa oportunidade de ser auxiliados, sem nem esperar o auxílio chegar, porque o mundo espiritual usou os seus dedinhos assim para conduzir a encarnados e desencarnados até próximo de nós para nos auxiliar. E aí o que ele diz? Quando os espíritos se elevam, você começa a ver o mundo de maneira diferente, né? Então, o que era um problema muito sério, que dividia ou nos afastava, meu Deus do céu. Aquilo era porque um era do esporte, outro era do náutico. Faz sentido no mundo espiritual, tu tá brigando. Torcida jovem contra o fanáutico, é um negócio sem nenhum sentido.
Aqui se mata por causa de futebol. Mas no mundo espiritual, pelo amor de Deus, né, gente? É de matar, de chorar, de vergonha. Pergunta 391. A antipatia entre duas pessoas se manifesta primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor? Tem duas pessoas, um é mais evoluído que o outro. A antipatia surge do menos evoluído em relação ao mais evoluído ou não? Aí ele diz que não, tanto em um quanto no outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Como eles veem a vida de maneira diferente, um está mais evoluído que o outro, em tese, o mais evoluído tem a obrigação de ser mais magnânimo, ter mais paciência, saber que aquilo ali é um devaneio de alguém que ainda não sabe o caminho certo a seguir na vida. Mas ele complementa dizendo que um espírito mau tem antipatia contra qualquer pessoa que possa julgá-lo e desmascará-lo. A gente vê muito isso no relatos do mundo espiritual inferior de André Luiz. Os espíritos que estão em sofrimento e em dor, eles fogem da luz. Por que fogem da luz? Porque a luz os desmascara. Quando chega alguém para auxiliar ele e tem um mínimo de brilho próprio, que ele não está conseguindo nem reduzir, na hora que eu me aproximo de alguém e aquilo ilumina aquela pessoa, a pessoa tem vergonha, gente. Tem vergonha porque o corpo dele está escuro, cheio de chagas, cheio de dores, de feridas. Por quê? Porque ele desencarnou num estado muito atrasado. Então, na hora que você é exposto dessa maneira, até pelo espírito superior que queira lhe auxiliar, isso lhe envergonha. Você sente vergonha de você mesmo. Muitas vezes a ira, vamos dizer assim, a raiva, o ódio de um espírito é um auto-engano. E a gente vê muito, né? Eu acho, tempo quando participa em reuniões mediúnicas, o espírito, ele sabe qual é a solução, ele insiste naquela perseguição, tudo, até que um dia, graças a Deus, o trabalho do mundo espiritual, ele cai em si. Quando cai em si, chora, né, pede muita ajuda, proteção, desculpa, etc. Por quê? Porque ele já sabia qual era o caminho que ele tinha que seguir. Ele estava resistindo porque ele sabia que ele tinha que passar primeiro por uma autoanálise. Eu não consigo mudar uma vírgula na minha vida enquanto eu achar que eu não tenho nada para mudar, né? Se eu estou bem, né, se eu me acho um ser não perfeito, mas quase perfeito, por que eu vou mudar? A dor e o sofrimento vem muitas vezes, você não muda. Você acha que é azar, você acha que aquilo não devia nunca acontecer com você, se revolta, muitas vezes até se mata, quando aquilo era uma prova natural da sua existência. Ao ver uma pessoa pela primeira vez, sabe que vai ser desaprovado, ou seja, um espírito inferior em relação ao superior. Né? Ele vai ver alguém a primeira vez, ele já sabe que alguém vai olhar para ele e vai saber que ele é um espírito inferior. O seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O espírito bom sente repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido, e não partilharão dos mesmos sentimentos. Mas seguro de sua superioridade, não tem contra o outro ódio ou ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo. É a resposta do mundo espiritual. De modo geral, o cara até tenta auxiliar também, mas tem gente que não quer ajuda. Se a gente vê na nossa família pessoas que a gente auxilia, dá conselho, e a pessoa não quer ouvir um só conselho, tem gente que passa por tudo que é dificuldade e não acredita nem em Deus. É uma pessoa blasfema. Quanto mais você querer ajudar essa pessoa, convencer o outro que o outro tem que mudar de vida, que a partir dali a vida dele vai dar certo. É difícil, gente. Em relação à diferença das sensações que se experimenta em relação à aproximação de um amigo e de um inimigo, a gente comenta que a diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei da física, a assimilação e da repulsão de fluidos. Água e óleo é um exemplo que há repulsão, outros fluidos, outros líquidos que se entrelaçam, se misturam, você não consegue saber o que tem ali, porque eles são absolutamente inseparáveis depois que se misturam. O pensamento malévolo determina a corrente fluídica que impulsiona penosamente. O pensamento benévolo
nos envolve num agradável eflúvio, num agradável brisa. E uma pergunta do livro, complementando, pergunta 291, além da simpatia geral de afinidade, os espíritos têm entre si afeições particulares? Sim, como entre os homens e mulheres. O laço que une os espíritos é mais forte quando estão livres do corpo, por não estarem mais expostos a alterações e volubilidade das paixões. Longe do corpo físico, o espírito que esteja equilibrado já tem a consciência que está bem, está numa esfera espiritual, ele já vê o mundo de maneira completamente diferente. O sentimento em relação a outras pessoas já não envolve, esses sentimentos não são envolvidos pelas paixões que normalmente deturpam o que a gente sente em relação ao outro. Né? Paixão é uma coisa boa para mover o mundo, paixão é uma coisa boa para avançar uma ciência, paixão é uma coisa boa para você construir uma obra feita do lado de Clara. Mas existem paixões que a pessoa cega, porque a pessoa entra numa sintonia assim de pensamento fixo, ideia fixa, e quem tem ideia fixa, como diz o ditado, é doido, né? Então, na hora que você tem ideia fixa, você é ação, mas você está com a ideia fixa, vá convencer você de fazer outra coisa, vá convencer você a mudar de ideia. Se uma pessoa é muito determinada, cheia de si, tem opiniões fortes sobre as coisas, não é fácil. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão ressentimentos um contra o outro no mundo dos espíritos? Essa inimizade persiste? O mundo espiritual diz que não. Eles compreenderão que seu ódio era uma tolice e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam certo rancor até que estejam depurados. Se não há antipatia entre eles, o motivo de discussão, não mais existendo, podem se rever com prazer. Ou seja, para a primeira pergunta, ele diz não. Não com uma condição. Se for espírito com mínimo de evolução. Se dois obsessores, dois caras que se odeiam aqui, um mata o outro, vamos dizer assim, num duelo morre os dois, desencarnam. Se situam como desencarnados no espiritual, eles vão se atracar do mesmo jeito. Ah, morri, não, meu amigo, me perdoa e tal. Não, não é desse jeito. Se esses espíritos chegam a um estado de evolução, que eles já chegaram para entender e compreender o que aconteceu entre eles, aí não tem mais sentido, né? Rapaz, que coisa mais sem sentido. Tirou a vida um do outro por causa de uma ideia, por causa de um jogo de futebol, por causa de uma briga de trânsito. Isso acontece, né? É para matar de vergonha o espírito, mas ele vai pedir para refazer a vida dele, reencarnar junto, o próximo, porque uma das maneiras mais fáceis de você ter um inimigo próximo a você pelos próximos 200 anos é você matar ele. Que ou você matou ele matar, os dois entram numa quase simbiose, uma sintonia tão forte que a reencarnação, o ódio que existia, vai ser depurado como? Pai e filho, irmãos, sem nem saber o motivo, né? A gente já estudou isso. E aí, esses desafios tornam-se cada vez maiores. A vida, como eu sempre digo, é simples. Nós que a complicamos. Eu também complico, então fico muito à vontade de dizer isso a todos vocês. A gente agradece mais uma vez a oportunidade de trabalho, de estudo, e que a paz do Mestre Jesus se faça presente hoje e sempre.